Boa noite, a gente vai continuar a conversa com o Juan. Boa noite, Cíntia. Peraí, deixa eu ver se eu acho o Juan aqui. Ah, você já tá aqui, ó. Deixa eu ver. Esperando o Juan entrar aí. Tô rindo, com assim, o filho aqui. O negócio não me pegou. E o meu Instagram fechou na hora que eu tava publicando o vídeo. Eu falei, eu perdi a live do Juan. Mas já voltei. Boa noite a cada um. Boa noite, Cíntia. O Arquê tá aí, a Gilca. E a resposta, Gilca tá aqui, olha. E eu falando aqui. Graças a Deus, acho que eu tenho certeza do que eu falei. Mas tenho sim, porque eu estava estudando sobre o Watch aqui para os negócios outro dia. Uhum. Mas eles vão, a partir desses estudos, que vem primeiro do espaço positivo, tem mais, tá? Eu tenho uma lista aqui de teóricos de educação, tem outros também que é a partir daí que vai se formar as teorias para a arte educação, que a gente usa como referência numa sala de aula, né? Então a gente pode ver Claro. assim que esse é o trabalho dentro do lugar do espaço positivo, ele tem que ser repensado da maneira que se trabalha, se trata esse trabalhador, né? Por causa da potência que ele pode gerar, né? E os Sim, desdobramentos, sim. né? Não só para o lugar em si, mas para toda a sociedade, né? Uhum. Sim, sim. A gente fala tanto, né? Tipo, que o mediador é esse responsável por pensar os públicos, por fazer as instituições se repensarem, né? Mas o que é pensar esse trabalhador, né? O que constitui a história desse trabalhador? Acho que tem uma coisa que a Cintia Mazil me ensinou muito, assim, é, lá de São Paulo, que é a importância de conhecer a história. Tem acho que tem um ditado africano que fala que quem não conhece a própria história não sabe para onde vai. Alguma coisa assim. Acho que nesse sentido é, é fundamental, assim, saber quem veio antes. E, 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 sei lá, acho muito curioso. Não acho muito curioso, né? Acho que tudo isso é uma confluência de vários fatores. Mas o que é esse reconhecimento do mediador, né? A gente sabe que tem um campo de pesquisa ativo sobre o campo. A gente reconhece, assim, numa conversa informal que os mediadores são importantes, mas a gente está tratando de um trabalhador que não tem a atividade regularizada na classificação brasileira de ocupações, né? A gente tem esse trabalhador que é contratado de forma ligado a vínculos frágeis de contratação, né? Que está sempre em rotatividade, está sempre itinerando, né? Não são só as posições que itineram os espaços, né? Os trabalhadores da mediação também estão itinerando, né? Então, acho que numa tentativa de tratar dessas questões, que eu vejo muito esse trabalho que a gente desenvolve no Mover, que a gente tenta desenvolver, porque sempre parece lidar com questões muito, muito primordiais e que ninguém nunca parou para se debruçar para falar disso antes, para falar sobre precarização desse trabalho, profissionalização dessa atividade. É por isso que eu vejo assim que esse movimento de educadores em resistência
é uma forma de entender a história, né? E de entender de que forma nós, enquanto trabalhadores, nós estamos mais perto da base do que das pessoas que são os nossos chefes, que são os diretores, que são os coordenadores, né? E porque é muito fácil a gente falar que nós somos todos trabalhadores. Espera lá, calma, né? De que trabalhadores a gente está falando? De qual lugar esse trabalhador que você está falando ocupa, né? E acho que nesse sentido, perceber essas relações em trabalhos que pensavam uma proposta educativa para um aspecto antirracista foi fundamental assim, para entender que, opa, temos uma outra coisa aí também. Trabalhos precarizados têm uma relação forte com o recorte racial, né? O que é você ver trabalhadores que estão como seguranças, como vigilantes, como auxiliares de serviços gerais, em sua maioria como pessoas negras, né? Será que há uma intersecção de raça dentro da mediação cultural, né? Quem ocupa os maiores cargos de maior hierarquia na mediação cultural, né? Quem são os donos de empresas? Quem são os coordenadores, né? Enfim, eu fiquei pensando muito assim na pré-conversa, na pré-prosa que a gente teve, porque acho que o LEM representa muito isso, né? O LEM representa, acho que é um exemplo para mim muito prático que acontece assim, diante dos olhos de todo mundo, de uma rede de solidariedade que se forma e que se formou com professores, com educadores que estão pensando uma prática de contar uma história, de contar, de trazer outros aspectos de uma história que a gente não conhece, que a gente não tem um hábito de conhecer, né? O que é você falar sobre arte capixaba num curso num curso universitário na qual a própria disciplina de História da Arte delega esse assunto a um semestre ou a menos de um semestre, né? O que é você pensar na história da mediação em Vitória, pensando que Vitória é esse grande centro que ainda é responsável pela maior concentração de espaços culturais. O que é você pensar a história da mediação e a história dos trabalhadores da mediação cultural quando os espaços estão fechados, né? E a gente fala, é muito comum a gente escutar que tudo começou com a pandemia, né? Mas a Cíntia Mazeu também traz um aspecto ótimo, assim, que eu acho é triste. Tipo, a pandemia ela fez sangrar uma ferida que já sangrava há muito tempo, fez sangrar mais, sabe? Então, Escancarou. Aqui Vitória escancarou. justamente. E daí é uma pergunta, né? Na verdade não é uma pergunta, né? Mas uma afirmação, né? Tipo, eu vejo que o LEM também uma forma de rede de solidariedade, né? Na pesquisa que eu fiz, assim, algumas semanas atrás, para essa fala que eu fiz no Sesc Santana junto com a Cíntia, eu dei uma pesquisada para entender melhor o que eram essas redes de solidariedade, né? Que foi um conceito que a própria Cinti tinha trazido para mim,
que ela tinha encontrado num livro da Ana Maria Gonçalves, chamado Um Defeito de Cor, que eu ainda não li, mas fica a dica. Eu encontrei aqui é uma prosa, né? Tipo, não é para ser tão maçante, mas eu acho importante trazer um fragmento de um artigo que eu encontrei da Camila Mendegardo Mendes, que é da UERJ, de um artigo de 2015 chamado Redes de Solidariedade, Associativismo e Liberdade nas Associações Beneficentes de Negros do Rio de Janeiro do século XIX. Esse trecho diz o seguinte sobre as redes de solidariedade. Durante o século XIX, as sociedades beneficentes ou de ajuda mútua tornaram-se bastante populares no Brasil. Elas reuniram diversos trabalhadores dos mais diversos estratos sociais que uniam seus recursos financeiros a fim de destiná-los a si próprios ou outros sócios nas horas de necessidade. Através do pagamento de mensalidades, o dinheiro era recolhido e guardado para ser utilizado pelo membro ou sua família, em caso de desemprego, prisão, doença ou algum outro impeditivo ao trabalho. Grosso modo, tratava-se de uma prática de assistencialismo mútuo entre membros com algum traço de identidade em comum, fosse ele de ofício, naturalidade ou étnico-racial. Em uma época de transformações sociais e aumento das tensões nas cidades, como no caso da Corte do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, essa prática tornou-se ainda mais popular. Daí esse artigo traz como exemplos, né, a Sociedade Beneficente da Nação Congo, que é de 1861, e a Associação Beneficente Socorro Mútuo dos Homens de Cor, de 1874. Acho que é um pouco isso, sabe? Como pensar essas redes de solidariedade nesse momento, né? Acho que esse tem sido um grande trabalho, acho que tem me feito, sei lá, pensar todos os meus esforços, assim, porque sei lá, às vezes a cabeça dá um bug, assim, parece que é então, parece que é um trabalho de formiguinha, sabe? Enfim. Dentro da história da mediação, eu não sou tão afinco, né, a estudar e como ela se organiza mesmo nos espaços do Brasil. Mas é um trabalho, digamos assim, se não é, mas está beirando a pioneirismo, né? A de se organizar mesmo enquanto categoria, né? O que vocês têm feito, né? E acabou que se juntou com a solidariedade diante do momento que nós estamos vivendo, né? Uhum. Então, assim, eu imagino a pressão que deve ser muitas vezes, né? E porque você está sabendo que os seus também estão passando por algumas coisas, né? A gente fica preocupado com os amigos e você também tem uns amigos que estão em situações também em situações bem complicadas, né? Nesse momento, que pior ainda por causa da questão mesmo do vínculo empregatício que vocês têm, como ele é frágil, né? A gente tem alguns problemas, mas não chega beirando, igual na categoria de professor, a gente tá com alguns que às vezes tem chamadas e estão tudo suspenso, né? Porque a gente parou em março, né? E às vezes em março o professor é contratado, né? Mas assim, a quantidade eu imagino que não é igual a de vocês, porque o espaço positivo está fechado, né? Então eu acredito que esse trabalho que vocês têm feito com mover e repensar o lugar enquanto trabalhador neste momento e ainda pensar essa rede de solidariedade para vocês, eu imagino, por isso que dá os bugs em você aí,
a gente já não está assim 100% nesse momento, né? Então é mesmo bem complexo. E, e eu não tinha pensado, né? Talvez a Fran, talvez no início, vai pensar, mas foi que a gente conversou, até a sua fala sobre o LEM, né? Da gente pensar essa questão da solidariedade e o trabalho que a gente desenvolve, isso não era, porque a gente está dentro, né, da engrenagem aqui e tá indo, e a gente não imagina a proporção que isso às vezes tem, né? E só voltando Sim. um pouco na nossa conversa, que eu lembro que você ficava questionando por quê, mas eu lembrei que desde o início, que a gente pensou em dar continuidade das lives, porque a live ela começou, não sei se você acompanhou, foi com os que eu te comentei, né? Que eu comentei para você. Foram com os integrantes do LEM, do seminário, e o intuito era já chamar vocês, os mediadores, para falar sobre essa relação de espaço positivo. E aí aí a gente, aí a Ludmilla não poderia fazer algumas questões. E aí você estava ainda, eu acho que você ainda estava em São Paulo, eu acho, não lembro se você ainda tinha vindo para Vitória, para você ver há quanto tempo que a gente está pensando em vocês. Mas era algo que a gente queria desde o início, era trazer vocês para ter essa fala, enquanto vocês como mediador, e acabou que tornou uma conversa, uma prosa muito maior, até mesmo para a gente repensar, porque e até mesmo para mim repensar, porque eu já contei isso, não conto para ninguém, a licenciatura vai por causa de conta de trabalho de professores, né, sobre público, sobre o espaço positivo também, que eu tive uma experiência enquanto bacharel em espaços positivos de Vitória, que aí eu fui lembrar que eu participei de grupo com William Golino, de crítica de arte. Velho, o problema, né? Esquece até o que faz. Mas tem uns negócios lá do tempo, nossa, do início do século. Nossa, são E aí eu tinha uma crítica muito ferrenha com relação ao espaço positivo, né? uhum, E a questão é trazer, era convidar vocês para a gente conversar sobre os trabalhos que vocês têm, né? Porque eu acredito em você ainda como um artista mediador, que você tem uma potência nos seus questionamentos, ou em mim vira uma potência, né? É, porque todos têm alguma, além da mediação em si, né, desse trabalho enquanto mediador, vocês têm outros trabalhos. A Ludmilla também é artista, a Karen desenvolve um trabalho prático, um trabalho de pesquisa sobre arte e sobre o lugar da mulher na arte, também fantástico. O Rafael com a luteria dele, muito legal essa outra vertente que ele traz, né? E você, com o seu trabalho também, né? Esse artista mediador, mas você vai trazer algo que foi surpreendente, que é o lugar enquanto trabalhador, nesse momento. Você traz uma reflexão que é sua, né? De repensar isso, né? Então, apesar da curta trajetória, apesar que eu imagino que não é fácil falar sobre isso nesse momento, por causa do que a carga que vem junto, né, de toda a situação, né, mas que, apesar de tudo, está se esforçando para mudar isso, né, e construir algo novo, que é isso que eu vejo, vocês estão construindo algo novo, né, e que a gente puder ajudar, a gente está aqui, né, que seja para conversar, seja para falar, para divulgar o trabalho de vocês, né, que, só lembrando, eu achei até trabalho sobre cápsula que você participou, que você não mandou para mim. Aí vai ter os materiais também de projetos que o Juan participou, tem também um documentário Conversa do Preto Atitude, que a gente compartilha tudo depois pro pessoal que acompanha, né? Para eles conhecerem um pouco mais do seu trabalho enquanto mediador artista. Já até mudei a ordem. Ah, Gabi, mas eu acho que
que é isso, assim, me parece estranho agora, tipo, pensar. De repente, eu acho que talvez eu tenha virado tô mais para quase mediador sindicalista, sabe, do que para um artista mediador. Mas Mas arte política também, não é hã? alienação. Arte é política, é crítica, a arte, ela é consciente do lugar que ela está. Uhum. Ou Ela tem deveria que ser, né? tornar, ou deveria ser, né? Porque eu estou lembrando do que eu lembro que a Adriana Magla falou um negócio que a arte ela não é um meio, ela por si só te faz pensar, né? Ela tem que fazer, né? Ela não é um meio para alguma coisa, né? Um meio para ajudar a pessoa, nada. Mas ela por si só faz você pensar, né? A desenvolver um senso crítico. E esse senso crítico em Uhum. qualquer situação, até mesmo na sua relação enquanto trabalho, né? De alguma maneira, ela é por causa dela que vocês estão repensando o lugar de vocês, né? Porque É enquanto isso. da, do, do, da engrenagem de novo que vocês estão inseridos grande, que é a arte, né? Que estamos Uhum. inseridos, né? Nessa, nesse movimento de repensar o lugar. Por mais que, mas parece mais questões só trabalhistas e sindicalistas, não. São problemas de quem trabalha com arte no geral. Por que eu estou na educação? Eu saí do bacharel, não era para estar na educação. Por quê? Porque eu não tinha emprego. Simples. Que Uhum. espaço formal o artista plástico, quando ele sai, ele tem para trabalhar? O escultor, o fotógrafo. O fotógrafo até que, como linguagem artística, ele não tem, né? Ele vai trabalhar com evento. Ele não vai trabalhar como produtor artístico. Então, é precário geral, em determinada, a grosso modo, digamos assim. Né? E aí a gente vai trabalhar. Aí você vai vendo assim, algumas críticas que tem o artista que desenvolve outros trabalhos, né? Aí você vai falando, mas pelo menos em Vitória a gente consegue fazer isso, né? Fulano é artista, mas é professor, dá aula, é professor, dá aula. Você vai contando, né? Porque os Uhum. lugares para trabalhar são poucos, ateliê ou que vai representar alguém, né? Uhum. Sim, sim. É assim. É Nossa, agora assim, deu né? vontade de chorar. Não, não, não. Sem chorar não é uma opção. Mas me parece muito diferente, né? Ontem eu tava, não me parece muito diferente de outras realidades, né? O que eu quis dizer, porque ontem a gente teve uma conversa com uma das ex-tiradúvidas, que era o nome desse trabalhador, da Bienal de São Paulo de 1998, a Bienal da Antropofagia, a Bienal do Paulo Rinhoff e tal. E daí essa tira dúvidas, né, a Nélia Azevedo contou que não enxergava na mediação, naquele tempo, como uma possibilidade de você fazer um planejamento de carreira, sabe? De você ter uma estabilidade. Então, ela foi dar aula. E ela passou esse tempo todo dando aula de lá para cá. Uma coisa que eu acho importante, assim, reafirmar, né? É, o que é pensar essa resistência, né? A gente tem muito cuidado em relação ao mover e a esse trabalho que a gente está desenvolvendo, em como discutir sobre essas questões de uma forma que o chão de exposição, quem está no chão de exposição, esteja incluso, né? E por que eu trago isso? Porque é muito fácil você pensar em redes de educadores, em políticas nacionais voltadas para educação em espaços e equipamentos culturais, sem escutar a base, né? Eu acho que nesse sentido
é necessário delimitar esse discurso, porque senão vira toda uma coisa só. E falar que todos somos educadores me parece um equívoco. Nós quem? Né? Quem são os educadores de quem estamos falando? É de novo aquela conversa, né? Será que são os educadores que estão na base, que estão recebendo grupos e que recebem R$ 7 de tipo de alimentação para fazer uma refeição no intervalo? Ou será que são os coordenadores, os supervisores, os gestores de espaços, né? Então, acho que nesse sentido é necessário escutar quem está na base, de tentar entender quem é essa base, né? E de buscar aliados. É um erro eu não saber mais a fundo quais são as precarizações pelas quais passam os professores. Porque é um dever. Se a gente, eu vejo isso como um dever, né? Tipo, quando a gente pensa em aliados e pensar tipo nesses aliados por uma base que é a base de um trabalho precário, que não é visto como uma prioridade, talvez um se reconhecer na precarização do outro e saber o que o outro está passando para que talvez haja uma liga, né? A construção de algo a partir disso, né? E acho que essa é um desafio, assim, que a própria história nos coloca como questão, né? Como que a gente pensa organizações de trabalhadores com trabalhadores tão diversos, né? Com condições de trabalho tão diversas também, né? E acho que quando eu falo que eu tenho me aproximado muito assim dessa pesquisa, dessas discussões, parece que eu posso estar falando um outro idioma, né? Eu falei há pouco tempo atrás a palavra neoliberal aqui, né? E isso pode ser um pouco difícil de entender porque a gente não se apropriou dessas nomenclaturas. Acho que tem um motivo, sabe? Eu me vejo muito mais próximo a essa pesquisa e acho que numa tentativa de tentar desvendar, né? Ótimo. Numa tentativa de desvendar o que é isso que atravessa o meu corpo, a minha prática, né? É, é aquela velha história do conhecimento é poder. Então, que conhecimento é esse que eu não estou ligado do que está definindo a forma como eu trabalho, a forma como eu me visto, a forma como eu existo naquele espaço, né? E, e assim, é chato, porque nós não fomos ensinados a pensar sobre essas questões, né? Tipo, o artista não pensa sobre história política, né? A gente não... Pra gente não é mostrado isso tipo, numa aula, né? Vamos estudar a economia, a história da economia brasileira, né? Artista tá chato de, tipo, tá sempre viajando, precisa de uma inspiração para fazer um trabalho, não tem trabalho, se torna professor, né? Mas, tipo, por que isso acontece, né? Por que tipo, tem pessoas que abandonam o trabalho com arte para se tornarem professoras, né? Por que tem pessoas que trabalham com mediação que vão para a sala de aula, né? Então, acho que, que falar sobre isso passa por um lugar de se apoderar desse conhecimento que nos é negado, nos é recusado, sabe? Eu acho que, e como pensar a transmissão desse conhecimento para grupos de pessoas, né? Como que é pensar uma formação de base, um entendimento enquanto trabalhador, né, de um grupo de pessoas?
E eu não sei, sabe? Eu também não, acho que é um exercício constante de buscar respostas e de dar bug mesmo, sabe? E de se impressionar em como, como funciona essa lógica, porque no final das contas me parece ser sempre ter uma ligação com a história política e econômica dos últimos, sei lá, 50 anos, sabe? É, acho acho que passa por esse lugar, sabe? É importante Mas, ficar... Fala, fala. não, fala. Fala, é porque, já que tá fala. Aqui, é que a gente vai trazer mais a Dilma duas situações. Eu vou olhar porque eu não estou conseguindo voltar aqui no negócio do celular. Mas ela vai falar que, assim, que sucatear a educação é o projeto, ela onde estiver, ainda mais quando ela é crítica e emancipadora, né? E é isso, Uhum, né? Porque é realmente não quer que o negócio desenvolva em nenhum âmbito. Então, uhum, essas informações que nós não trabalhamos, que não chegam até nós, essas questões mais políticas e da construção de mercado mesmo, da arte, porque também está dentro desse pacote para a gente não conseguir se desenvolver culturalmente. Né? E a uhum, Gilca vai trazer também a formação sequer trata do mercado de arte, é uma falha do nosso curso. Que era o que eu estava pensando aqui, porque você não é nem preparado lá dentro para o mercado formal de trabalho. No uhum, meu curso, a gente não aprendia nem a fazer um portfólio. Você não tinha ideia do que era fazer um portfólio. E uhum, aí você vai ter os professores mais tradicionais que pediam um portfólio, pedia para você fazer um projeto e o pessoal achava que era o ó fazer aquilo, né? Que tinha que fazer era o trabalho prático dessa ideia ideal lá da arte. E quando a gente sai, se você quiser se manter, se você não tiver dinheiro, é participar de editais e você precisa de ter o quê? Texto. E quem sabe escrever um raio de um texto, uhum, né? sim, Nem preparado para isso, assim, tecnicamente, teoricamente, a gente foi preparado assim, eu fico com isso não, né? Na minha época, não. Eu sei que uhum, sim, aconteceram algumas mudanças no nosso curso aqui no Espírito Santo, né? Enfim, mas tudo isso é dentro do que a Cíntia falou. Não, eu vejo assim, né, que posso estar errada, espero, né? Que tanto da educação como a cultura eles falam que dão as oportunidades, mas dão ali segurando o cabresto, entendeu? Até uhum, link de informação você vai ter, é acesso a isso. Porque quando a gente puder, a gente puxa para segurar, né? Aí uhum, você vê, o que primeiro cortou, quando começou a falar crise, mas cortou dinheiro da cultura e cortou da educação. É por quê? E aí eu lembro que quando eu trabalhava mais com o ensino médio, eu trabalho mais história da arte, primeira coisa, o que um quer dominar o outro ele vai fazer? E aí você vê que isso no sistema político também acontece. Vai destruir o quê? Vão o quê? Primeira coisa, quando um reino, dominava o outro, a primeira coisa, vão meter a mão na cultura deles. Ou a gente destrói tudo para destruir quem eles são, de onde vieram, ou a gente apropria e fala que é tudo nosso. Né? Então você vê que esses mecanismos são usados em questões políticas, né? Em dominação, né? Mas eu acho que dá uma falsa ideia que a gente tem acesso à educação, uma falsa ideia que a gente tem a cultura, né? uhum, Infelizmente. E a gente tem, graças a Deus, a trancos e barrancos, pessoas ainda que tentam manter isso, né? Que dentro do próprio sistema conseguem proporcionar uma educação, como a gente diz, crítica, emancipadora, né? Também dentro da cultura, ainda tento trazer temas para exposições, projetos, que a gente sabe que está, de certa maneira, querendo desafiar o sistema, mas de uma maneira
de uma maneira educada, talvez, de uma maneira assim, sutil, né? Mas vai de alguma Uhum. maneira ainda tenta fazer uma diferença, né? Sim, Mas sim. é o que você falou, é algo que tá acontecendo. Mas assim, a gente teve grandes mudanças, eu vejo dentro da educação, dentro da cultura, muita coisa veio se perdendo, infelizmente, nos últimos anos, né? Mas são questões políticas, que é o plano deles, né? Fazer o quê? Mas eu acredito que Uhum. o que foi feito, né? Eu acho que é mais forte, né? Sim. E estamos aqui para resistir, né? Já passamos É por coisas isso. difíceis, não vamos resistir a mais essa, E o que que a gente faz com essa né? resistência também, né? E construir coisas novas. Sim, eu fico pensando É, muito, né? Nada do que acontece acontece por uma aleatoriedade, sabe? Eu fico pensando muito que eu só fui mais um caso de uma pessoa que precisou sair do Espírito Santo para tentar trabalho em outro lugar, na área que escolheu trabalhar, porque não tinham esses espaços, né? E daí acho que isso é muito sintomático, porque a vontade que se tem é de você fincar, né? Tipo, você fica um território naquele lugar e você quer trabalhar naquele lugar, porque você já conhece as pessoas, você já conhece como as coisas funcionam, né? E, 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 e daí, tipo, você pensar, tipo, nossa, mais uma vez, uma pessoa, ou mais pessoas, e é o que eu sempre vejo assim, acontecer, né? Sempre, a gente produz profissionais fantásticos e a gente acaba perdendo, né? A gente acaba perdendo as pessoas porque é isso, não tem para onde ir, né? Você se sente meio tipo, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Acho que é um pouco essa sensação, né? E, e enfim, acho que sei lá, acho que a pergunta que eu tenho me feito é o que fazer com essa resistência também, porque como pensar essa resistência, mas o que fazer com ela, porque é, falar que essa resistência existe, ela demanda uma facilidade muito fácil, assim, muito rápida é, do, do que de dispensar em contraponto como essa resistência está se dando, sabe, de verdade. Eu, enfim, e assim, é difícil, assim, a gente segue tentando, a gente dá murro em pão de faca, mas acho que começam com iniciativas como o LEM, como o Mover, sabe? é, Acho que precisa começar, né? Precisa começar a se falar certas coisas, né? Acho que não há avanço se existem trabalhadores precarizados, por exemplo. Então, o que sobre isso é preciso é necessário ser dito, né? De que mudanças a gente também tá falando, que a gente está buscando, né? Enfim, é um pouco isso. eu estou sentindo porque é isso mesmo que a gente está fazendo. Eu vou ver, tá aqui, porque eu vou te contar. Só um parênteses antes, gente, quando a gente fala de cultura, de educação aqui, que eu falei, a gente está falando em âmbito geral, nacional, para não ficar nenhum mal entendido, né? A gente está falando em questões assim, da construção mesmo do nosso país mesmo, né? Nesses mais de 500 anos, como que se deu isso tudo, né? Eu lembro de Uhum. uma vez na aula, o pessoal, mas o pessoal lá, né? Aí o pessoal estava questionando, na Europa todo mundo vai criança. Aí ele falou assim, você quer mudar, né? O professor falou, você quer mudar 500 anos em um ano, não vai mudar.
Aí ele falou com relação à educação, né, que o nosso projeto nunca foi de ser, era de ser uma colônia, né? Colônia só dá, ela não tem que pensar, né? Então, quando eu falo na questão cultural e educacional, eu falo nossa mesmo enquanto país, né? Para ficar bem claro isso, para não gerar mal entendido. E eu estava rindo porque a resistência é de estar aqui, porque assim, não é fácil também não. Uhum. Não é, quando você perguntou por que você ficou questionando, você, mas tem a Ludmilla, tem o Rafael, a Karen e eu. E claro, nós amamos você também, né? Mas é porque eu não ia fazer mais live. Não ia ter mais. Eu falei que eu não ia fazer mais live. Eu falei, eu não vou fazer mais live, porque quem não assiste, a gente está assistindo aqui agora, essa prosa aqui, que a live da semana passada com o Renato, eu tentei 5 vezes e a gente não conseguia conectar, e aquilo foi me dando aflição. E o último mês, para mim, tem sido terrível, terrível. Foi o pior mês para mim, foi esse último mês, né? E eu trabalho em casa, eu sou professora e tenho trabalhado de manhã e de tarde. E eu voltei a Nossa. trabalhar com o CMEI, que é criança, né? Que é educação infantil. Eu não sei se é isso que piorou. E aí, com aquele negócio daquela live que 5 vezes para tentar, aí o rim, nossa, super tranquilão, graças a Deus. Aí ele abriu e convidou para a live, aí no celular dele funcionou, conectou. Isso a gente tinha dado assim, se eu tivesse grávida, eu tinha parido assim, uns 10 meninos aqui. E eu falei assim, eu não faço mais. Ah, não faço mais. Aí Conrado me ligou, a gente ficou umas 2, 3 horas. Ele, não, Gabriela. E a gente conversou, eu falei, não, ele, não, então tá. Aí eu fiquei, não, eu vou parar com isso. Eu nunca quis isso. Onde a minha figura está exposta, todo mundo sabe. Eu estou rodando nessa internet em grupo. E falei, não vou fazer mais isso não. Aí eu lembrei, pombas. Eu convidei Juan. Juan ficou tão feliz com o convite. Eu falei, vou ligar pro Juan. Eu falei, vou ligar pro Juan. Porque se o Juan desistir disso, eu falei, graças a Deus, é um sinal para mim. Aí eu falei, quer ver, eu vou chamar o Juan. Aí eu lembrei eu falei assim, nossa, também tem a Ludmilla. Vai ter que fazer, eu falei assim, mas a Ludmilla... Eu lembrei, eu falei assim, nossa, tem o Benício, criança, eu falei, vou deixar para depois, mas vamos testar com o Juan. Se ele não for, vou fingir que até esqueci o pedido da Ludmilla. Ludmilla vai me matar, né? Aí você, não, claro que eu posso. Tô pensando primeiro. Não é para parar, vamos continuar. Ai, mas isso Mas assim, nossa, pandemia e tecnologia, assim, são. Ou você aprende a futucar, ou é isso também, né? O mundo te demanda te demanda uma atualização meio que forçada dessas coisas, né? Ou você aprende a fazer uma live, ou você tipo, tá fora de jogo, sabe? Isso é, é o capitalismo, né? E assim, a negócio da live foi que eu conversei com você. Quem não sabe, foi assim: a gente estava cada um no seu quadrado, e assim, eu estou trabalhando desde abril. E aí uma amiga, uma integrante, né, a Danusa, vira e fala, vamos fazer a live, tá todo mundo fazendo, que a gente vai ficar parado, nem tá parado, e fizemos. Fizemos a primeira live. Ah, vamos continuar, vamos falar do seminário para o pessoal saber quem a gente é, porque era uma ânsia minha ter o Instagram do LEM para a gente organizar o nosso trabalho e organizar um pouco da minha vida, né? O Para fazer portfólio do Gandini LEM. não aprendeu até hoje. Mexer com tecnologia. Ah, mas ele é mais de idade do que eu, por isso. Tem dificuldade mesmo. Brincadeira, Godinho. Tá vendo que eu esqueço que eu tô na live e vou falando com a pessoa? Tem live que eu coloquei assim, já escrevi aqui. É uma live, para não esquecer que é. Tem coisas que vocês vão falando, eu vou rindo, né? Que eu vou lembrando abobrinha para falar, e eu falo, não pode, não pode. E eu tô rindo, vocês falam um negócio sério, e eu pensando abobrinha. Mas, enfim. Mas aí a gente pegou, falou, vamos fazer, e fizemos aí. Começou a fazer o negócio. Aí eu
com o pessoal do LEM para mostrar o trabalho. E o negócio está indo. E toda vez, gente, eu passo mal. Toda vez parece que é a primeira vez para mim. Porque eu tava Hoje você não vai passar mal. do Renan. Claro, eu já quase infartei quando achei que eu não tivesse salvado o seu vídeo. Já nem tem mais sangue. A pressão subir. Tinha esquecido desse detalhe. Mas toda live tem alguma coisa. Toda tem alguma coisa. E aí o negócio foi indo, e aí foi tendo ideia. Ai, vou fazer isso. Eu falei, vão. Então aí, estamos aqui resistindo ainda, né? Ai, Nossa, ai, mas enfim. Fazer igual a Dica falou, tem jeito não. Mas foi o que eu te falei, a questão da live é pela democracia que ela tem, que tá esse troço aqui aberto. Não é que a gente, claro, preferia estar com todo mundo junto, igual a gente fazia presencial, as nossas reuniões do sábado, né, os encontros, né? Mas a gente está conseguindo, o que eu vejo foi o que eu te falei, construir um material que fica, por exemplo, coisas que vocês falam, que participa, que a gente não encontra nos papéis, nos textos que vocês produzem, né? Enquanto artistas, né? Então, e também possibilita também, se alguém quiser usar o material, pode passar para dentro da escola futuramente, pode passar o link para passar em aulas remotas, que dá para fazer isso também, né? E aí a pessoa pode ver que ela pode ter um artista capixaba vivo para conversar e não um defunto dos séculos passados europeu, né? Para, não, tem gente aí a beça, que isso? Então, assim, né? Sério? Aí, mas o intuito do LEM é mostrar que nós temos uma arte capixaba, que nós temos uma cultura, temos artistas produzindo, e que tem trabalhos relevantes dentro do cenário nacional, estadual, né? E também acaba quebrando aquela questão, o que é a arte, onde a arte está, dá para trabalhar com isso, que sim, que a arte não é que nem ela está no livro do século passado, mas é o trabalho do Gandini, do Luciano, do Igor, seu trabalho, entendeu? E de tantos outros artistas que nós temos aqui no estado, que são acessíveis. Sim, eles são artistas também, estão vivos e produzindo ativos, né? Então a gente consegue dar visibilidade a eles também, né? E porque também são usados por nós em sala de aula, né? A gente tenta usar a equipe, né? Quem faz parte do LEM tenta usar os artistas capixabas o máximo que dá, né? Então, assim, é uma maneira que você pegou, foi falando assim, que eu fui mandando para você os negócios, nossa, que legal, assim, a gente tenta tratar cada um, a todos com o devido respeito que realmente merecem, né? Enquanto seres humanos, enquanto artistas, né? O reconhecimento e o valor que vocês têm, né? Meta, vai chorar, não. Não, não vou chorar, não. Não, já tá com fome, né? Tá tarde. Gente, mas assim, eu fiquei assim, muito, muito feliz com o convite e acho bonito assim, essa relação, quando o cuidado, esse cuidado, né, ele passa para as relações que são profissionais também, né, que sei lá, eu te conheço desde 2015 e esse sempre foi o cuidado que a gente teve um pelo outro, né, e isso passar pro espaço de trabalho, né, é bonito e é difícil de se ver, né, e é também sempre um exercício, né, tipo, às vezes isso dá certo, às vezes isso sai embolado e, enfim. Às vezes é bagunçado, igual aquela conversa nossa. Sei lá. Mas, Não, pode falar. Mas é que a gente está aprendendo também, porque, por exemplo, nunca imaginei, e falei assim, gente, toda vez, aí a França semana,
Eu falei, você fica calma, você se cobra demais esse negócio. Eu falei, foi um fiasco. Eu vou desistir porque foi um fiasco. A live, agora todo mundo vai assistir a live com o Ren. Todo mundo vai assistir. Eu falei, foi um fiasco aquilo, foi horrível. Eu falei assim, o Ren deve olhar para mim, deve ter essa que meleca que eu inventei de fazer. Olha onde eu fui cair. Pra você ter ideia, eu comecei a live, quando o negócio deu certo, eu esqueci, gritei, aê! Quem começa uma live fala, aê! Graças a Deus deu certo! O Renato tomou um susto, né? Ai, mas é isso, assim. Eu Assim, acho corajoso. Acho que é a dose de coragem que a gente precisa, sabe? pelo menos o pessoal ri, diverte um pouco. É uma prosa, né? É, Acontece. mas A gente traz trechos de artigo, mas a gente também fala tipo, da dificuldade que é desse rolê tecnológico, né? uhum, é, Nossa, mas nossa. e não, e você não pensa, por exemplo, o Gandini, a gente se conhece há muito tempo, a gente é amigo, então assim, é uma coisa mais fácil para conversar e para falar. Ah, meu Deus, ela riu que eu falando que vai assistir. E agora, por exemplo, que a gente, igual você, quando nós conversamos, né? E como que vai falar? Eu falei, não tem roteiro, porque a gente nunca tinha feito comediador antes. Então, assim, a gente também está aprendendo, né? Aí a gente conversa com a pessoa, igual conversa, fala, olha, nunca fiz, a gente pode. O que você acha melhor? Porque antes era tal modelo, né? Era mais fácil com relação aos integrantes, porque eu já conhecia os textos, tinha ali mais ou menos o que seguir, né? E olha lá, Uhum. todo mundo foi que vai assistir o negócio. Segue, curte e compartilha. E, e, e a gente vai também aprendendo, mas graças a Deus, assim, são pessoas que conhecem já o grupo, são amigos nossos, assim, que a gente já trabalha, já conhece, então, assim, são super generosos, né? E leve e não tiram de letra essas embolações minhas. E assim a gente vai seguindo, né? É E vai isso, é conseguindo fazer isso. uma boa prosa aqui, como a gente fez com você, ué. Ai, E tô muito feliz. eu também tô. E o grande porque assim que é bom, né? Mas porque fica natural, né? Aliás, é natural, não fica, é natural, né? Aí eu falei que eu tô com vontade. Você lembra do projeto Hora do Café? Eu vou até dar spoiler aqui. É... Ai, que obrigada. E o Casa Porto falando da Capaulém, nós também. Estou esperando a exposição do Bruno, que eu soube que ia ter uma exposição do Bruno de fotografia, eu tô ansiosa, querendo saber dela. E eu consegui saber antes, tá vendo? Trabalhar às vezes nos negócios desse, ó. Mas enfim, tá Ai, falando gente, abobrinha. Lembra do Hora eu. do Café? 2015, com a que a gente fez com a Mônica, e eu levei a proposta da Hora do Café. Ai, deu interferência, Não eu não consegui lembra? Escutar, não? ver. Você não tá me ouvindo mais? Então, eu te escuto, mas tá dando um pouquinho de interferência, eu acho. Deve ser meu cabelo. Tá ouvindo agora? Tô escutando. Ah, tá. E eu, para Casa Porta, também tô ansiosa. E eles também estão aí, ó, preparando para abrir a exposição. Mas o que eu falei, lembra da hora do café? Que eu apresentei no negócio da Mônica, que era fazer reunião com os amigos? Ah, sim! É isso! Eu estou pensando num jeito de fazer isso com o Len. E com Mas já todo tá mundo. Então, rolando. prepara aí. Não, mas eu quero fazer com todo mundo, porque toda vez eu fico morrendo de vontade de conversar com o pessoal aqui. Ah, Para juntar todo mundo e fazer um bate-papo. arrasou. Podia só ter o bolo de verdade e o café de verdade, né? Eu vou
Juan, você ouviu que eu mando a receita? Hã? Eu falei que eu mando a receita do bolo. Ah, arrasou, 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 é nóis. Gente, a gente Quero, estava quero. conversando em mediação, virou receita de bolo. Ai, prosas são assim, né? Então, mas iFood isso não, iFood oh, precário do trabalho. ótimo. Aí, mas eu fico na dúvida, tá? Porque eu sei que é, mas aí eu penso, e se a gente não pedir nada? Porque, como eu moro perto, às vezes, da lanchonete, eu desço para pegar e falo assim, mas aquele pessoa podia ganhar pelo menos alguma coisa, né? Eu fico Ah, nesse impasse às então, vezes. é Aí eu uma fico meio questão, assim. assim, né? É uma questão, né? Porque o que é um deixar de pedir se a coisa já ainda tá rolando, né? Tipo, todo mundo vai pedir iFood. Acho que a questão talvez seja o que tem de problemático no iFood, né? O que é você pensar que Sim, numa pandemia, num isolamento social, as muitas pessoas que estavam saindo na rua porque estavam precisando eram de os trabalho. entregadores de aplicativo, né? Na época Sim, mais hard, assim, do isolamento, eu estava lá em São Paulo ainda e, assim, era é, muita gente naquela cidade, então muitos entregadores, eles ficavam parados nos pontos estratégicos, assim, da cidade e era sempre muito alarmante, porque todos estavam sem proteção, todos estavam trabalhando para ganhar tipo, muito mal, sabe? sim. Sem auxílio, é, sem, sem, sem passar carteira, sem nada, sabe? Tipo, estavam lá tipo, com a bicicleta de um banco e trabalhando para uma empresa de entregas por aplicativo, né? Então, acho que é uma esfera da capitalização que é muito próxima da esfera do, dos trabalhadores da mediação, né? Desse trabalhador que é descartável, que não vai fazer falta porque tem mais uns 10 que podem ocupar esse lugar vago, né? Desse trabalhador que não tem garantia de nada sobre a sua atividade, não tem um seguro de vida, não tem plano de saúde. Acho que os entregadores de aplicativo são um paralelo interessante assim, para a gente pensar. Acho que são um exemplo extremo do que é pensar esse trabalho precarizado, do que é pensar esse trabalhador pós-reforma trabalhista de 2017, né? Uhum. E E como que, enfim, são camadas que se sobrepõem, né? O que é pensar os privilégios, né, também, né? Tipo, o que é o privilégio para nós, educadores, que estamos trabalhando nos equipamentos culturais, o que é um privilégio para esses trabalhadores que são entregadores, né? Enfim, são policiais, médicos, é isso aí, é isso. E, é e, e, que justamente, e justamente isso que a Cintia falou, um exemplo de luta e resistência também, né? Porque é uma galera que está se mobilizando e está encontrando os seus meios, assim, para colocar nessas questões, sabe? sim, você vê, isso tudo é um projeto, porque é tudo. E começa de uma coisa bem simples, que é uma entrega, né? Uma prestação de sim, uma entrega de um lanche. E isso vai começar a ficar normal. O trabalho da mediação já é algo que é, digamos, normal, vamos dizer, e aquilo dali depois vai só aumentar o. Gente, você acredita que acabou de novo? Mas é só mesmo para a pessoa acostumar. Eu queria te agradecer pela prosa, foi um prazer estar com você aqui, Juan.
Valeu, Gabi. Valeu, Len. Ai, meu Deus, e vê só, a gente conversou Valeu, muito. gente. Um beijão, muito obrigada a cada um que Já tá participou, dando. tá? Fica tudo salvo.